Boa noite a todos e a todas. Eu sou Janusa Correia, faço parte da equipe de extensão PUC Minas, com o objetivo de promover a acessibilidade da pessoa com deficiência visual que nos acompanha neste momento. Farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, com cabelos crespos na altura dos ombros e sou vestida com uma camisa laranja. Sejam bem-vindos à live de lançamento do Hackathon PUC Minas, Desafios ODS 2026, que traz como tema Ações Locais, Impactos Globais. O Hackathon tem como objetivo mobilizar a comunidade acadêmica para o desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, estabelecidos pela ONU. O Hackathon 2026 conta com o apoio da DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. A live de hoje contará com a participação do professor Armindo dos Santos Teodósio, o professor Theo, que irá abordar o tema dessa edição do evento Hackathon PUC Minas 2026. Quem desejar a certificação deve se inscrever por meio do link que será disponibilizado aqui no chat do YouTube ao final da atividade. Participa conosco nessa noite a intérprete de línguas, a língua brasileira de sinais, Camila Zanetti. Seja bem-vinda, Camila. Nesse momento, de boas-vindas, para darmos início ao evento, eu convido a professora Cláudia Venturini, pró-reitora de extensão, para dar boas-vindas a todos. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, a este evento, essa live de lançamento do nosso Hackathon na edição PUC Minas 2026. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos, escuros, na altura dos ombros, estou vestindo um vestido marrom com um colar bege. É um prazer enorme abrir essa live de lançamento do Hackathon nessa edição 2026, uma iniciativa aí da extensão PUC Minas, que convida vocês a colocarem ideias em ação, trabalhar em equipe e pensar em soluções reais para desafios do nosso tempo. O Hackathon é mais que uma competição, é uma troca de criatividade, aprendizado, um momento onde nós podemos aí reunir diferentes áreas para construir propostas inovadoras com propósito, realmente que tenha um objetivo, um propósito e que tenha principalmente impacto social. E nessa edição é mais um desafio, que está conectado, como a Janusa bem colocou, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, mostrando que o que a gente faz aqui, local, ele pode ter um impacto no nosso território, localmente, mas também de forma global. Bom, tenho certeza que várias propostas muito interessantes e impactantes aí serão apresentadas, Essas 10 melhores propostas, elas seguirão por uma final e as 3 finais serão apresentadas como premiadas. Mas mais do que os prêmios, acho que o mais importante é toda essa experiência que todos vocês vão construindo ao longo dessas etapas. E principalmente o protagonismo de cada um de vocês, integrantes desses grupos que participarão aí, ao longo desse desafio. Então, gostaria muito de agradecer pela organização, pela preparação, o apoio, a dedicação do professor Oswaldo, que está à frente do projeto. Também a toda a equipe da PROEX, da comunicação, da Secretaria de Comunicação da PUC Minas, dos nossos mais diversos setores da PROEX, e especialmente o setor de eventos e especialmente o setor de parcerias e inovação. E também agradecer a presença de vários professores que estão aqui, estudantes, corpo técnico administrativo, muito envolvidos em todo esse processo.
E hoje, né, contamos aí com a brilhante presença do professor Armindo Teodósio, nosso TEL, né, que vai nos provocar aí a pensar como essas ações locais podem sim gerar esses impactos globais. Então, tenho certeza que vai ser muito rico para todos nós. Então, se você gosta de desafios, né, de inovação, pensa em transformar boas ideias em soluções concretas, é o convite para você, né? Então, esperamos que vocês participem conosco, sintam-se em casa, participem aqui também ao longo dessa live no chat e aproveite esse momento, viu? Muito obrigado, vamos juntos e boa sorte a todos. Muito obrigada, professora Cláudia. E nesse momento, eu convido agora, né, o professor Oswaldo Maurício de Oliveira, que é o coordenador do Campo Minas Desafio ODS. O professor Oswaldo fará a mediação da palestra, juntamente com o professor Theo, e apresentará agora um vídeo sobre o processo de inscrição e conduzirá os trabalhos a partir desse momento. Seja bem-vindo, professor Oswaldo. Obrigado, Janusa. Pessoal, boa noite a todas, a todos. Fazendo aí minha autodescrição, sou pessoa aí, 50 mais, cabelos grisalhos, estou com a camisa branca aqui do Ideias Lab, que é a nossa incubadora, de ideias da universidade, e muito animado hoje aqui, com esse lançamento da nossa terceira edição do Hackathon ODS PUC Minas. E quero fazer um agradecimento aqui especial à professora Cláudia Venturini, nossa pró-reitora de extensão, pelo apoio, por toda o empenho, conosco aqui no time da ProEx, aqui, para que a gente possa fazer mais um ano de um evento tão exitoso do Hackathon das ODS, que realmente são projetos especialmente criados por alunos da universidade, com professores, que desenvolvem aí soluções de impacto socioambiental para a sociedade, que para nós isso é muito rico, Então, além de cumprir aqui com a missão da universidade, da curricularização, de trazer aqui uma metodologia ativa para que os alunos possam desenvolver projetos, aplicando seus conhecimentos aqui em prol de um impacto socioambiental, nós também temos uma possibilidade dos projetos vencedores se tornarem startups, se tornar um negócio real de impacto, que aí pode ser um grande negócio social. Então, nessa perspectiva, hoje nós vamos fazer um bate-papo muito bacana aqui com o professor Theo. Mas antes, eu vou passar, como a Janusa falou, um videozinho breve, convidando vocês, explicando como é fácil fazer a nossa inscrição aqui. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Um minutinho. Peraí, está compartilhando aí, Janusa, por gentileza. Vai entrar, professor, o vídeo.
Januza, está sem áudio. Só está passando as imagens. Bom, eu quero propor aqui, Janus, enquanto você consegue passar o áudio aí, eu vou fazendo a apresentação do professor, né, o nosso ilustre convidado aqui, né, professor Tel, para que a gente possa ganhar tempo aí, né? Então vamos lá. Primeiramente, seja muito bem-vindo, professor Tel. Agradecemos muito, né, por aceitar o nosso convite, né? Tá passando aí? Ah, então vamos lá. E aqui nós temos tanto no menu o Vem para Extensão, quanto aqui na fotinha Vem para Extensão, que é onde a gente vai conseguir realizar essa inscrição. A gente clica aqui na fotinha e vai já direto aqui no Sou Aluno da PUC Minas. Nisso, eles vão direcionar vocês para colocar um usuário e uma senha, porém, vocês não precisam cadastrar um novo usuário, vocês podem acessar pelo próprio e-mail que vocês têm do sga.pucminas. Nisso, vocês vão clicar e cadastrar a conta de vocês. Assim que vocês acessarem com os dados de vocês, vocês vão clicar aqui ProEx, Pró-Reitoria de Extensão, clicar em realizar o salvamento, esperar carregar, né? Na verdade, ela não perguntava sobre a área, ela quis se inteirar, sabe? E aí já vai vir direto aqui, ó, Edital Hackathon 2026. Ao clicarem no Edital Hackathon 2026, vai abrir a inscrição para vocês. A primeira coisa que vocês devem fazer é colocar o nome da equipe de vocês. Como eu já fiz aqui a inscrição, eu vou abrir para vocês verem como é que aparece. A página para cadastro da submissão é essa aqui, então vai aparecer, vocês vão colocar o título de projeto de vocês, eu coloquei aqui um teste, e a única coisa que vocês conseguem realmente editar nessa primeira página, porque todo o resto é fixo, né? Vocês vão clicar em realizar o salvamento, não esqueçam disso, porque senão vocês podem perder toda a inscrição de vocês ter começado o início. Vocês vão para os dados da proposta, né? Colocar o nome da equipe de vocês, qual é a ODS escolhida pela equipe, a primeira ODS principal, e aí a secundária, que é um opcional, né? Se vocês quiserem. E aí vocês vão colocar o diferencial da proposta de vocês e por que começarem com os dados de vocês vão clicar aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para auxiliá-los na inscrição do Hackathon 2026. A primeira coisa que vocês devem fazer é acessar o site proex.pucminas.br e aqui nós temos tanto no menu o Vem para Extensão, quanto aqui na fotinha Vem para Extensão, que é onde a gente vai conseguir realizar essa inscrição. A gente clica aqui na fotinha e vai já direto aqui no Sou Aluno da PUC Minas. Nisso, eles vão direcionar vocês para colocar um usuário e uma senha, porém, vocês não precisam cadastrar um novo usuário, vocês podem acessar pelo próprio e-mail que vocês têm do sga.pucminas. Nisso, vocês vão clicar e cadastrar a conta de vocês. Assim que vocês acessarem com os dados de vocês vão clicar aqui ProEx, Pró-Reitoria de Extensão, clicar em realizar o salvamento, esperar carregar, né? Na verdade, ela não perguntava sobre a área, ela quis se inteirar, sabe? E aí já vai vir direto aqui, ó, Edital Hackathon 2026. Ao clicarem no Edital Hackathon 2026, vai abrir a inscrição para vocês. A primeira coisa que vocês devem fazer é colocar o nome da equipe de vocês. Como eu já fiz aqui a inscrição, eu vou abrir para vocês verem como é que aparece. A página para cadastro da submissão é essa aqui, então vai aparecer, vocês vão colocar o título de projeto de vocês, eu coloquei aqui um teste, e a única coisa que vocês conseguem realmente editar nessa primeira página, porque todo o resto é fixo, né? Vocês vão clicar em realizar o salvamento, não esqueçam disso, porque senão vocês podem perder toda a inscrição de vocês ter começado o início. Vocês vão para os dados da proposta, né? Colocar o nome da equipe de vocês, qual é a ODS escolhida pela equipe, a primeira ODS principal, e aí a secundária, que é um opcional, né? Se vocês quiserem. E aí vocês vão colocar o diferencial da proposta de vocês e por que ela deveria ser escolhida, e também descrever brevemente a solução apresentada pela equipe de vocês, clicando em salvar sempre, não esqueçam disso. Aqui
vocês vão clicar em equipe, o responsável pelo cadastro já vai de acordo com os dados de vocês que vocês entraram como usuário. Vocês vão vir em equipe para poder acrescentar os demais membros. Os dados do coordenador podem ser tanto professor como aluno de graduação, lato, distrito, funcionário. Aí vocês vão selecionar aqui e pesquisar o nome do coordenador. Aqui, nesse caso, eu coloquei o professor Osvaldo. Aí vocês vão pesquisar. O site é assim mesmo, tá, gente? Ele fica pesquisando, ele demora um pouquinho. Vão colocar qual é a faculdade de origem, o e-mail usado com mais frequência para vocês poderem receber, né, essa inscrição. Fiquem atentos a isso. O telefone, que é essencial. Depois vocês vão colocar os demais integrantes. Lembrando que é no mínimo 2 integrantes e no máximo 5 integrantes. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa lá de cima. Vocês vão clicar aqui no maisinho, vão colocar o papel, né, se é aluno, funcionário, professor. Vão pesquisar o nome do integrante que já vai aparecer. Aqui eu coloquei o nome do Lucas. Vamos ver quantos Lucas vão aparecer pra gente. Aí aqui, ó, tem vários. Vocês vão conferir de acordo certinho. Confiram mesmo os nomes, porque são muitas pessoas, pode confundir. Tem que colocar o campus, qual curso, né, a pessoa está cursando, o telefone com DDD e o e-mail usado com mais frequência também. Não se esqueçam de colocar a matrícula, senão não tem como nem efetuar o salvamento. Né, aqui eu coloquei algumas pessoas. Aí nisso clica em salvar, sempre salva para não perder. Vocês podem inclusive imprimir nessa parte para, né, poder deixar salvo. E aí aqui nisso, depois que vocês fizerem todos os preenchimentos, vai aparecer a submissão da proposta. Aqui para mim não aparece porque ainda falta alguns documentos, né, exigidos que não foram informados, porque é realmente só um teste para mostrar para vocês. Só que assim que vocês cumprirem todos os requisitos e chegar na data certinha da submissão da proposta de vocês, aí vai aparecer aqui tudo certinho, tá, gente? Não se preocupe, que é assim mesmo, tá? E foi isso, pessoal. Qualquer dúvidas, podem entrar em contato conosco. Muito bem, muito bem. Pessoal, então, assim, está lançado, né, o desafio, o edital já está publicado, vocês já podem entrar no site da Proex, montar o seu time e fazer a inscrição para não perder tempo, né? Esse vídeo vai estar disponível para vocês assistirem depois com calma, aqui realmente ao vivo, né? Tem aí, né, esses percalços, mas vai estar no site da Proex, todas as explicações, e o Hub, né, da Proex está disponível, a equipe do Hackathon está disponível para tirar todas as dúvidas possíveis. Mas então, vamos à nossa live, né? Quero reforçar aqui, né, um agradecimento ao professor Theo, nosso querido professor aqui na área de sustentabilidade, né? É um grande conhecedor desse assunto, por isso que nós fizemos questão de convidá-lo para falar para nós, e fazendo aqui uma breve apresentação, porque o currículo dele aqui é muito extenso, né? Senão a gente vai ficar 1 hora falando só do currículo dele. Mas vamos lá. Então, na palestra, o tema que nós vamos trabalhar hoje são ações locais, impactos globais, né? Que é o tema do Hackathon. Professor Armindo dos Santos Teodósio, né? Souza Teodósio, nosso querido professor Theo, é professor do programa de pós-graduação em administração, PPGA, da PUC Minas, atua como pesquisador nas áreas de gestão social, sustentabilidade, administração pública, estudos organizacionais, é líder do núcleo de pesquisa em ética e gestão social, o NUPEGS, e coordena o programa de extensão Saberes e Inovações para a Sustentabilidade, que é o SABIAS. É um programa de extensão nosso aqui, né? Desempenha também funções de destaque em redes e organizações acadêmicas e sociais, como diretor de publicações da Sociedade Brasileira da Administração Pública, Conselho da Rede Academia ICE, Instituto da Cidadania Empresarial, e coordenador de grupo de trabalho do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua, além de integrar diferentes colegiados e iniciativas voltadas à sustentabilidade, economia circular e inclusão social. Doutor em Administração de Empresas pela FGV São Paulo, mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas e bacharel em Ciências Econômicas pelo UFMG. Desenvolve pesquisas com foco em sustentabilidade, justiça socioambiental,
políticas públicas participativas, relações intersetoriais e estudos críticos em administração, com ênfase em organizações e práticas alternativas, voltadas à transformação social. Então, deu para perceber aí, né, um pequeno, um brevíssimo, né, resumo do currículo dele, que vai trazer para nós um bate-papo muito legal aí sobre o tema do hackathon. Então, professor Theo, seja muito bem-vindo, fique à vontade para iniciar a sua exposição aí. Olá a todos e todas, todo mundo, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Vou fazer minha autodescrição, tá? Eu sou um homem cis, de 56 anos de idade, pele branca, olhos azuis, sou calvo e tenho parte do cabelo, pouco cabelo que eu tenho na cabeça é grisalho. Uso um rabinho aqui que não dá para ver, porque ele está minúsculo, mas está aqui atrás. Então, apesar de calvo, eu também tenho um rabo de cavalo, grisalho. Uso uma pequena barba aqui no queixo e debaixo dos lábios também. E estou usando uma camisa xadrez com uma camiseta de fundo do curso de Ciências Econômicas da PUC Minas, curso de graduação no qual eu leciono também, e leciono no curso de Administração. E é uma alegria muito grande conversar com todo mundo aqui sobre esse tema, o tema da sustentabilidade, das ações locais, ações globais. Antes de avançarmos, pessoal, eu queria agradecer o convite da Pró-Reitoria de Extensão, da professora Cláudia Venturini, que tem sempre apoiado com muita ênfase, com muita energia, com muita força e competência as atividades extensionistas que a gente tem desenvolvido através do programa Sabiás, Programa Saberes e Inovações pela Sustentabilidade. Então, agradeço o apoio da PROEX e cumprimento também o corpo funcional da PROEX, na figura da Janusa, mas de vários outros colegas, como a Camila, a Júlia, que estão dando suporte a essa atividade. E um abraço carinhoso para o meu colega, né, que já foi coordenador do curso onde eu atuei por muito tempo, um curso muito querido por todos nós, o curso de Graduação em Administração da PUC Betim, professor Oswaldo Maurício de Oliveira, que tem um trabalho importantíssimo no Hub de Inovação da PROEX e também na Incubadora Ideias, né? E somos amigos e parceiros de atividades. Então, muito obrigado pelo prestígio aí, pelas palavras carinhosas, tá? E eu vou acelerar a apresentação, porque a gente não tem tanto tempo. Eu vou pedir ajuda aqui ao pessoal para colocar os slides, por gentileza, que já subiram, estão disponíveis aqui. Isso. Fiquem à vontade para me chamar sempre de Theo, tá, pessoal? E a gente vai discutir isso. Olha, ações locais e impactos globais, desafios contemporâneos da sustentabilidade. Quando a gente fala de hackathon, pessoal, a gente está falando principalmente de juventudes. São atividades desenvolvidas para jovens, né? E aí, você jovem, graduando, que está chegando agora na PUC, está no meio do curso, está no final do curso, né? Você está disposto, está aberto a assumir esse desafio? Olha, uma das coisas essenciais para a gente promover a sustentabilidade são as novas gerações trazendo novas ideias, trazendo energias, trazendo emoções, esperança, né? E imaginar o futuro. Vamos usar aqui Paulo Freire, o esperançar. O esperançar significa o quê? Eu espero que o futuro seja melhor. E o papel da juventude, das juventudes, é essencial. E os hackathons são uma das formas da gente pensar inovação, encontro de saberes, compromisso da universidade e de quem tem o privilégio, tem a bênção de fazer um curso superior num país que é difícil para muitos e muitas fazerem curso superior. A gente assumir o nosso compromisso com a sociedade, com o planeta, com os seres humanos e os seres não humanos, que habitam a mesma nave, a mesma casa, o mesmo oikos que a gente vive, que é a nossa casa, o planeta Terra. Tá? Então, pessoal, vamos avançar um pouco nas discussões. Eu coordeno esse programa de extensão, fica aí uma propaganda, alunos e alunas, graduandos, também mestrandos, doutorandos, todo mundo que se interessar em participar, em interagir conosco, serão muito bem-vindos. A gente atua com povos quilombolas, povos indígenas, povos ribeirinhos, catadores de material reciclável. A gente atua muito no contexto de Brumadinho,
no pós-tragédia crime, na regeneração. Um espaço plural de construção de saberes. Uma coisa legal do hackathon, viu, turma, é o seguinte, e me permitam aí falar com menos pompa, para a gente estabelecer um diálogo, né? Eu sou tiozão, eu sou velho e tal, mas vamos lá, vamos conversar com a juventude. Olha, uma coisa legal é trabalhar em equipe, e muito mais legal é trabalhar em equipes interdisciplinares, e equipes que compartilhem diferentes conhecimentos. A busca da sustentabilidade, queridos e queridas, é uma busca interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, onde várias áreas de conhecimento têm que somar as suas capacidades para a gente alcançar a sustentabilidade. Sem esquecer dos saberes tradicionais, daqueles que não estão na universidade. Outra dica que eu queria dar para quem vai concorrer ao hackathon, e espero que concorram, é sempre bom, já fui jurado de hackathon, é sempre muito inspirador ver projetos novos chegando, né? Projetos de jovens diferentes, de juventudes por aí, acreditando num futuro diferente, né? Um futuro sustentável, justo, democrático, né? Participativo, que a gente proteja a natureza, né? Que cuide do planeta Terra. Então, é muito importante também a gente dialogar com saberes tradicionais, tá, pessoal? Dos povos indígenas, dos quilombolas, daqueles que a gente acha que não tem conhecimento, porque não tem curso superior. Um profissional moderno do século XXI, ele usa conhecimentos, sejam universitários, acadêmicos, científicos, sejam populares, tradicionais de comunidade, todos os conhecimentos são importantes para a gente fazer as coisas melhor. Seja atuando profissionalmente como advogado, engenheiro, médico, administrador, economista, seja atuando em prol das causas comuns globais, como é a causa da sustentabilidade. Que os ODS servem para a gente pensar nas várias formas, nos vários caminhos de chegar na sustentabilidade. Não tem um só caminho. Então, o hackathon é, ao mesmo tempo, desafiador, interessante, plural e aberto para todo mundo participar, com projetos com mulheres, com quilombolas, projetos de energia eólica, projeto de geração, trabalho e renda para quem protege a natureza, tá? Mas ele também é desafiador, porque a gente precisa ter foco, precisa ter ação, e precisa começar de algum lugar. E eu coordeno esse núcleo de pesquisa no mestrado e doutorado também da PUC, tá? Vamos começar com essas duas frases provocativas aí, ó. Príncipe de Ligny e do José Luis Borges, grande escritor da América do Sul, né? Há duas espécies de tolos, os que não duvidam de nada e os que duvidam de tudo. A dúvida é um dos nomes da inteligência. Então, queridos e queridas, principalmente juventudes, a gente precisa reinventar o mundo em direção à sustentabilidade. Então, cuidado para não querer reproduzir o passado no futuro, que só vem aumentando a degradação, os problemas climáticos. E hoje, apesar da ciência ter avançado, da gente ter debates científicos consistentes mostrando que efetivamente existe efeito estufa e que o planeta está sendo aquecido não só por causas naturais, mas pela atividade humana, pela forma de industrialização, por uma forma de dinâmica econômica que, para gerar qualidade de vida, polui e degrada, tá? É muito importante, então, a gente acreditar na ciência, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente duvidar dos caminhos que a gente encontrou até então. E aí a energia da juventude é essencial para pensar fora da caixa, como o Oswaldo disse, pensar em inovação, pensar em outros paradigmas, ok? Você que é jovem, está nos ouvindo, olha, você tem que ter cabeça de jovem e não ficar como gente, como eu, cabeça branca, querendo reproduzir ideias da minha juventude, 56 anos depois, né? Que eu tenho 56 anos de idade, tá? Então, o que gera desenvolvimento? Pessoal, muitas pessoas até hoje ainda pensam que desenvolvimento é essa concepção neoliberal, que é essa lógica assim, ó, eu crio trabalho, renda e emprego, isso gera aí um legado positivo para a sociedade e deixa aí o capitalismo rolar solto, sem nenhuma preocupação social ou ambiental, geração, trabalho e renda melhora a qualidade de vida das pessoas. Mas qual qualidade de vida que a gente está falando, pessoal? É morar num centro urbano ultrapoluído, que você gasta, por exemplo, hoje em Los Angeles, são mais 5 horas presos no trânsito, tá? Para ir trabalhar, voltar para casa. É perder 5 horas do dia da sua vida no trânsito, numa cidade movida a combustíveis fósseis, né? É isso que é qualidade de vida.
ou é também, como muitos e muitas começam a valorizar, ter uma árvore vívida, com frutos, para a gente ter um momento ali da sombra, de comer uma fruta na árvore, ouvir passarinhos, ter água pura, acessível, ter um sítio, por exemplo. Então, a qualidade de acesso ao meio ambiente compõe a qualidade de vida contemporânea, tá? E essa concepção aí de que só o desenvolvimento é alcançado com a atividade econômica é uma discussão falaciosa. A história econômica mostra que não é isso. A riqueza de um lado e a pobreza de outro. E onde há pobreza, pessoal, não há sustentabilidade. Sustentabilidade é uma questão também de desigualdade social. Sustentabilidade não é privilégio só para rico. Ou a gente protege o planeta todo, para todo mundo, ou não protege nada. Porque não dá para privatizar o ar, por exemplo, que a gente respira. Então, ou existe ar puro para todo mundo, ou não existe para ninguém. E aí a gente tem que lidar com um problema importante no mundo contemporâneo. Tem muita riqueza, muita tecnologia e tem muita pobreza, muita miséria, tá? E tem também muita degradação ambiental. Por isso que os ODS falam de pobreza, falam de desigualdade, falam de desenvolvimento, geração de novos trabalhos. E aí essa visão neoliberal, que ainda é muito comum entre muitos e muitas, imagina que para proteger a natureza eu tenho que paralisar tudo. Eu não consigo ter um desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento é sempre econômico. No passado, o símbolo de progresso empresarial eram chaminés. Em várias federações industriais aí, no Brasil e mundo afora, a logomarca eram chaminés poluindo. A ideia é assim, olha, para desenvolver tem que poluir, não tem jeito. Isso é uma falácia. E a poluição e a degradação depois cobram um preço de todo mundo. Cobram um preço na saúde, na qualidade de vida. Tá? Então tem que mudar a perspectiva de visão, pensar modernamente. Vamos ver o Mia Couto, grande escritor moçambicano. A maior desgraça de um país pobre é que, em vez de produzir riqueza, produz ricos. Nós temos que pensar em riqueza. Mas riqueza é o quê? Muito dinheiro no bolso? Dinheiro tem que ter no bolso, porque a gente precisa acessar produtos e serviços para sobreviver. Mas, em demasia, exageradamente, o número de pessoas extremamente ricas depois da pandemia aumentou significativamente. E o número de pessoas extremamente pobres aumentou significativamente. E eu tenho desigualdade global assustadora. Poucas pessoas têm muito dinheiro no mundo contemporâneo. A riqueza dos super mega ricos aumentou demais e a dos pobres, a pobreza generalizada se expandiu. Alguém vai dizer, mas isso tem nada a ver com proteger meio ambiente. Isso tem tudo a ver com proteger meio ambiente, porque eu não consigo viabilizar uma sociedade que a gente protege a Amazônia com indígenas, com ribeirinhos, passando fome na Amazônia. Tá? Olhando para a madeira de lei e não cortando a madeira de lei para vender no tráfico, no câmbio negro aí, porque não vão proteger a Amazônia para nós. E nós aqui que comemos carne, por exemplo, que vem, às vezes, de gado ali de áreas desmatadas da Amazônia. Tá? Então, é preciso que os super ricos revejam o seu estilo de vida para que mais pessoas tenham acesso também à qualidade de vida. Então, por isso que sustentabilidade envolve combater desigualdades. E aí, uma das coisas importantes do Hackathon, tá, pessoal, é construir soluções tecnológicas viáveis para povos pobres, pessoas pobres. Tá? Isso é impossível, a tecnologia é cara? Não, é extremamente possível. Desde que você dialogue profundamente com as comunidades. E aí eu deixo um filme, né, que muitos e muitas devem ter assistido, está nos streamings aí, baseado em fatos reais, e que tem o espírito do Hackathon, né? Talvez muitos e muitas já assistiram. O Menino que Descobriu o Vento. A história de um jovem africano pobre numa comunidade atravessada por guerras, destruição, fome, seca, inundação, e que ele, usando tecnologias rudimentares ali, ele consegue conquistar o vento e consegue trazer tecnologia para a sua comunidade. E sabe qual é a história? É real, isso é baseado em fatos reais. Esse jovem africano depois foi convidado para estudar numa das melhores universidades lá da Ivy League, né, das 10 maiores universidades dos Estados Unidos. Tá? Então, cuidado com uma certa prepotência de pensar assim, eu sou universitário, eu sou da engenharia, eu sei tudo, e quem é de classe popular, é pobre, é quilombola, indígena, não sabe nada, tem que aprender comigo. O mundo hoje é de encontro de saberes. Povos quilombolas têm sabedorias que nós não temos, ou perdemos e esquecemos, precisamos revivê-las. E a engenharia tem um papel essencial no mundo moderno. Tá? E tem que encontrar esses saberes.
E isso é muito rico, tá? Isso aprofunda a sua formação profissional. E hoje as empresas, viu, pessoal? Elas não estão em busca só de bons profissionais. Com a IA, com as tecnologias de informação, elas estão em busca do que a PUC Minas se propõe a formar. Excelentes profissionais com formação humanista. E formação humanista resulta hoje em profundo compromisso com a natureza, o meio ambiente e a sustentabilidade. Ser um ser humano no século XXI, com a inteligência artificial ameaçando colocar no desemprego milhões de pessoas, é a gente reinventar o que significa ser um ser humano. É um ser que cuida de outros seres não humanos, que também habitam o nosso planeta. E aí a figura de Francisco de Assis, da economia de Francisco e Clara, que nós, eu aqui na PUC Minas e vários outros colegas da Pró-Reitoria de Extensão, professora Cláudia, professor Oswaldo e muitos outros e outras trabalhamos, que é a economia de Francisco e Clara, né? A economia de cuidar. E a unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues, grande dramaturgo, jornalista brasileiro, e Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta, talvez o maior poeta brasileiro, um dos maiores aqui de Minas Gerais. A unanimidade comporta uma parcela de entusiasmo, uma de conveniência e desinformação. É importante lutar pelos ODS, lutar pela sustentabilidade, pessoal. Mas por que a gente tem que tomar cuidado com a burrice e a desinformação? Porque tem greenwashing, tem bluewashing. Sabe o que é greenwashing? Parecer que é verde. Fazer pouquinha coisa local e já se achar autossuficiente. Eu faço, eu ajudo na reciclagem, já está ótimo. E achar que isso já está valendo. Ou empresas que usam de propagandas falsas para dizer que protege o meio ambiente, quando, na verdade, não protege, ou fazem muito menos do que poderiam fazer. Então, isso chama greenwashing, lavar verde, fake news verdes. Parecer muito responsável com o meio ambiente e não ser. E o bluewashing, parecer muito responsável com as pessoas, porque, convenhamos, né, queridos e queridas, todo mundo está nos assistindo, é inadmissível o trabalho infantil, a partir desse pressuposto ético. É inadmissível o trabalho escravo no século XXI. E existe ainda muitas cadeias produtivas globais com trabalho escravo. Então, tem empresas que dizem que têm boas práticas de trabalho decente, trabalho inclusivo, que não discrimina pessoas por orientação sexual, raça, religião, etnia, por ter ou não ter deficiências, mas, na verdade, fazem maquiagem. Isso chama blue washing. E hoje o mundo é muito mais criterioso, tá, pessoal? O mundo está conectado, as redes de informação estão conectadas. Então, o malefício local, ele vira uma imagem, uma reputação degradada globalmente. E a sabedoria popular nos diz o quê, pessoal? Notícia boa corre devagar e notícia ruim corre rapidamente. Então, muito cuidado, queridos futuros profissionais, jovens que vão participar do hackathon. É importante ser ético, é importante ter reputação, ter confiabilidade, senão você não segue como profissional. Ninguém vai consultar com um médico que é considerado antiético, não confiável. Então, a gente aprende a ter compromisso efetivo e real com as coisas, atuando nos desafios da sociedade. Estão vendo, jovens, como a gente pode aprender muito com o hackathon, mas aprender ajudando a construir soluções, não só para nós, mas para toda a coletividade. Porque não existe sustentabilidade para uns e outros. Vamos pegar um dos maiores ambientalistas brasileiros, o José Lutzenberg. O capitalismo e o comunismo são, na verdade, duas seitas da mesma coisa, que é o industrialismo. Achar que só a industrialização, o asfalto, a poluição, a tecnologia é que é o bem viver. Não. Tecnologia é importante, mídias sociais são importantes, telecomunicações são importantes, computação é importante, está aplicado na medicina, no transporte e tudo mais. Mas a natureza bem preservada também é essencial. Você que está nos ouvindo aí e tem uma preocupação com a sua saúde do corpo, você que faz caminhada, faz malhação, quer ter um corpo aí shape, né, no formatão aí legal e tal, você sabe do que eu estou falando. Você quer trabalhar num lugar high-tech, mas você quer bater seu pedal de bike também junto da natureza, escutando o passarinho. E nada é de graça, tá, pessoal? Tudo tem um custo. Então, a gente está disposto a pagar pelas coisas que protegem o meio ambiente? Ou ainda vamos trabalhar com a lógica de só comprar o mais barato? Depois que o ar estiver totalmente poluído, que as pessoas viverem menos por causa do ar poluído, aí vai ser tarde. E só tem um detalhe, tá? Tem estudos em São Paulo muito sérios, em Belo Horizonte também mostram, são cidades muito poluídas pelo ar.
As pessoas, por morar em São Paulo, têm uma expectativa de média de vida de menos 3 anos do que as pessoas que vivem em cidades menos poluídas em termos do ar. Isso não é pesquisa qualquer, não. Isso é pesquisa feita por uma das maiores universidades do Brasil, da América Latina e do mundo, a USP, a Universidade de São Paulo. Tá? Então, aí já começou um problema, não? Coisa que a gente achava que não tinha nada a ver, né? Poluição é lá nos outros, né? Porque tem gente que pensa sustentabilidade assim, como a expressão em inglês, not in my backyard. Olha, poluição no meu quintal, não. Mas degradar lá o Jequitinhonha para extrair lítio, para colocar em carro elétrico, aí tudo bem. Porque é lá com o povo de Jequitinhonha. Matar gente aqui em BH, não. Mas se romper uma barragem lá em Brumadinho, terra do Theo, sul de Brumadinho, tá, pessoal? Aí não tem problema, porque é com o povo lá. Sustentabilidade ou é de todo mundo ou é de ninguém, tá? Porque o meio ambiente não respeita fronteiras entre nações. O Rio Amazonas, só o Brasil não poluir o Rio Amazonas não significa nada. Todos os países amazônicos têm que proteger a Amazônia e o Rio Amazonas. Então, esse é um desafio global também, né? Vou avançar aqui, que o tempo está terminando, vou pular algumas partes. Vamos ver essa fala muito sábia do Kofi Annan, um africano, que foi presidente da ONU. Né? O maior desafio desse século é pegar uma ideia que parece abstrata, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, e tornar uma realidade para todas as pessoas do mundo. Daí, queridos e queridas, a importância de ações locais. A sustentabilidade acontece no nível local, mas tem que ter redes globais também, porque não adianta nada nós, eu, você, quem está ouvindo aqui, adotar a atitude de consumir menos, ser menos consumista, se o planeta como um todo é consumista. E alguém vai dizer, mas o planeta não dá para mudar. Então, vou pegar uma figura da juventude aí, muito controversa, atacada por pessoas ligadas ao neofascismo, pessoas autoritárias, pessoas que gostam de destruir as juventudes. E aí, jovens que estão nos ouvindo, não acreditem nas ideias dos cabeça branca, que só vão dizer que vocês, juventudes, não acreditam em nada. Hoje tem muito jovem comprometido com muita coisa. Vão pegar uma pessoa aí que foi muito atacada aí recentemente no Brasil, muito injustamente. A jovem sueca Greta Thunberg. Ela se rebelou, pessoal. Ela virou e falou, olha, por que a escola não fala de problemas ambientais? Por que a gente tem que ficar só em sala de aula teorizando e a cidade poluída e tal? E por causa da Greta Thunberg, hoje na União Europeia, sexta-feira, os estudantes vão para as ruas estudar os problemas comunitários para resolver problemas globais. Essa é a força da juventude, ok, pessoal? Não se acomodem com o não dos mais velhos, que dizem não tem jeito. A Greta Thunberg criou um movimento global. E eu estou citando uma, tem milhares de pessoas. Chico Mendes, grande ambientalista brasileiro, nos anos 80, mostrou para o mundo inteiro assim, não adianta falar só em proteger a Amazônia, tem que gerar trabalho e renda dentro da economia verde, não da economia poluidora, da economia que mantém a floresta em pé, mantém as águas, os rios, a extração, por exemplo, de castanhas na Amazônia sem destruir as árvores. E o Chico Mendes ensinou ao mundo todo como a gente pode fazer isso em vários lugares do mundo. Então, só a ação local não é suficiente, mas sem ela também a gente não constrói sustentabilidade. Vou avançar aqui, ó. Olha esse ditado inca dos povos tradicionais, que muitos acham que não sabem nada, né? Viu, queridos universitários e universitárias? Vão sair desse lugar comum de achar que indígenas não sabem nada. Indígenas sabem muita coisa que a gente esqueceu, de como cuidar da natureza. O ser humano é terra que anda, ok? Viemos do pó e todos retornaremos ao pó, para quem é cristão, para quem é católico. É preciso pensar com humildade a nossa condição humana. Nós não somos deuses, nós vivemos no planeta interconectado e a nossa obrigação ética e moral cuidar de todos e todas, construir a chamada economia do cuidado, porque esse é o conceito de economia lá da Grécia Antiga. Vem da mesma matriz de ecologia, oikos logos, do grego, depois virou oikoslogia e virou ecologia, que é estudar a morada. Oikos é onde eu moro. E o que é economia? Vem do grego oikos nomos, que quer dizer cuidar da casa, que no latim virou oikosnomia e que modernamente em português a gente chama de economia. Todos têm a mesma raiz, eco. E economia, tá? Não é só ficar rico, não. Economia é cuidar do meio ambiente.
é distribuir os bens para que todos possam ter acesso, e não só alguns. Tá? Então, eu vou pular algumas coisas, tá? Porque estamos chegando ao final, mas, olha, a sustentabilidade tem vários caminhos que levam a Roma. Ela é espacial, ela é no território, cada território tem um caminho para a sustentabilidade, ela é social, sociedades com muita desigualdade, você não consegue proteger o meio ambiente, tá? Para que os ricos tenham ar despoluído, os pobres, tá? As pessoas vão começar a degradar o meio ambiente, então tem que resolver o problema social. Eu tenho que ter a participação das comunidades, as pessoas têm que se engajar, então ela tem que ser baseada na democracia participativa, na equidade social, no desenvolvimento local, cada pessoa no seu local pensar o seu caminho. Ela também é econômica, e esse é um grave erro que muitos ainda reproduzem. Para eu proteger o meio ambiente, eu tenho que paralisar a economia. Mentira deslavada. Nós estamos no século XXI, pessoal. Já não pode pensar como gente de 1970, que aí a juventude fala que é velho, que não serve para nada, mas tem mentalidade de 1970. Quem pensa que para proteger o meio ambiente eu tenho que paralisar a economia. Eu posso gerar muito trabalho, renda e emprego com energias renováveis, com purificação de água, com a chamada economia verde e regenerativa. Mas eu tenho que guiar a economia, a tecnologia, as profissões para lá. Ela é cultural, porque envolve uma mudança da forma como a gente vive. E ela é ecológica, proteger os patrimônios ecológicos. Mas ela é um caminho de vários caminhos. Para a gente ir fechando mesmo, olha só, no nível local, o que eu tenho? Você começa mudando o seu bairro, a sua rua, é reciclagem na sua casa, é por aí que a gente começa. São com pequenas ações, que a gente chamaria de micropolítica. Mas eu tenho que ter uma política pública de reciclagem de resíduos da prefeitura, das empresas privadas que produzem milhares de resíduos de lixo, para que não só a ação individual de cada um no seio da sua família, do seu bairro, da sua igreja, comunidade, ela vire uma ação mais estrutural, que abranja o município, o estado de Minas Gerais. E eu tenho que ter uma mudança no sistema mundo. Tá? Eu tenho que mudar a forma como a gente vive em relação à natureza. Tá? E aí, quanto que é necessário para viver bem? Tá? O que é necessário para ter uma vida íntegra? Uma vida inteira, uma vida que vale a pena ser vivida, viu, queridos jovens? E vocês são jovens agora, a gente imagina sempre que o futuro é, né? Eu vou morrer daqui a muitos anos, tá? Mas o que você vai querer deixar para as gerações que vêm para frente? O que você vai querer deixar para os seus netos, bisnetos? É só dinheiro? É um planeta poluído, pessoas cheias de dinheiro, tecnologia e que não conseguem respirar puro, que nunca mais escutam os passarinhos. E aí eu já passei muito do tempo, mas eu vou fechar com essa frase aqui, ó. E só um detalhe, ó, de quem que é a responsabilidade pelo desenvolvimento sustentável? É do governo, é das empresas, é das ONGs, da sociedade civil, mas é de todos nós. Cuidado com esse discurso também bem falacioso, assim, eu não tenho nada para fazer porque o capitalismo polui mesmo, os políticos são safados e tal. Não, responsabilidade de todo mundo, nossa individual, mas é dos políticos, é dos empresários, é das lideranças comunitárias, religiosas, é de quem está na universidade, quem está na vida, trabalhando e buscando as suas questões. Espero que a gente possa dialogar, tá? Obrigado por terem me ouvido, esse é o meu contato. Fico muito feliz se alguém quiser conversar mais aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? E vamos fechar com uma coisa bem rapidinho aqui, apesar de ter estourado o tempo. Um livro excepcional, tá? Que vem de uma pesquisadora da área de química nos Estados Unidos, que foi a Rachel Carson, a Raquel Carson, tá? Chama Primavera Silenciosa. E ela, uma professora de química, ela começou a perguntar assim, olha, por que aqui em 1950, nos Estados Unidos, chega a primavera e eu não estou ouvindo mais os passarinhos? Por isso chama Primavera Silenciosa. Ela não estava conseguindo mais ouvir passarinhos. E ela começou a pesquisar, observar e desenvolveu uma pesquisa efetiva sobre isso. Sabe o que ela descobriu? O uso extensivo de agrotóxicos estava resultando no extermínio dos passarinhos. E isso foi um choque, foi um dos primeiros grandes livros ambientais. E aí eu pergunto para vocês, olha, nós que somos de Minas Gerais, nós cultivamos aí a vida comunitária, tradicional, o quintal da casa. Você está disposto a viver num planeta onde ninguém nunca mais vai ouvir o som dos passarinhos cantando? Qual é o valor dos passarinhos cantando? Esse valor é essencial, ele compõe a vida. Por isso a gente tem que lutar por riqueza para muitas pessoas, não só para uns, e por prosperidade para todo mundo. Os ODS falam disso.
O Hackathon é essa oportunidade de você deixar a sua marca de impacto social e ambiental positivos. Todo mundo gera impacto, tá? Mas a nossa história é de muito impacto ambiental e social negativos. Chegou a hora de mudar a curva, e quem vai mudar são as juventudes, tá, pessoal? Então, se entusiasmem, participem, nós vamos ficar muito felizes de conhecer as ideias de vocês, que nos ajudam a sermos, todos nós, PUC Minas, sociedade, melhor universidade, melhor comunidade e tudo mais. Muito obrigado, pessoal, tá? Pela oportunidade de falar para todo mundo aqui. Totel, assim, é uma pena que nós temos muito pouco tempo, né? Porque a gente podia te escutar aqui, muito aqui, essa aula gratificante, né? Tem aqui muitas manifestações no chat aqui, parabéns. Infelizmente, né, é o tempo curto, porque daqui a pouco todo mundo tem aula e temos que encerrar às 19. Eu só queria, né, professor Theo, para a gente fazer um fechamento aqui, né, você falou aqui muito bem, nós precisamos olhar para o micro, né, na comunidade local ali, principalmente para as comunidades pobres que enfrentam problemas mais impactantes, né? E ali, a partir dessa comunidade que está próximo da gente, né? As equipes que vão participar dos projetos do Hackathon, elas sempre têm uma dúvida, só, olha, tá, eu tenho as ODS, eu tenho as metas lá das ODS, mas qual o problema que eu vou tentar pensar uma solução, né, o projeto? É muito amplo, eu tenho lá 17 ODS, eu tenho várias metas, né, centenas de metas. Qual que seria a dica que você daria ali para o aluno olhar ali na comunidade? Você falou muito bem ali, olha, as tecnologias sociais podem ajudar os alunos, que são conhecimentos, né, da população, da comunidade. Como é que o time pode fazer essa conexão da comunidade no olhar local, mas também pensar na escalabilidade, né? Para depois eles pensarem em uma tecnologia que possa atender problemas similares, né, para o planeta, vamos dizer assim. Então, assim, só para fechar, como que eles poderiam, né, buscar isso e a importância de participar, né, do aluno participar desse tipo de evento que é o Hackathon, para a contribuição da formação na carreira profissional dele. É isso, obrigado. Oswaldo, obrigado pela pergunta e obrigado aí todo mundo no chat. Eu estou vendo aí algumas pessoas conhecidas, né? Obrigado pelo carinho. São pessoas parceiras que caminham com a gente aí no Sabiás, nas ações de extensão. Eu hoje falo da sustentabilidade, mas muitas vozes falam de sustentabilidade na PUC, tá? A PUC tem o escritório verde, o Green Office, né? Tem o próprio Ideias, tem muita coisa legal na PUC, tem o Sabiás também, e vários outros projetos e programas de extensão, de pesquisa, de ensino. Então, vamos voltar primeiro nas competências que um profissional adquire ao participar de Hackathon. Hoje, queridos jovens e jovens que estão entrando na universidade, estão na universidade. Hoje se fala muito de soft skills, né? Não é só o conhecimento técnico, um bom advogado, um bom engenheiro, uma boa médica, né? Mas é a capacidade de ouvir, a capacidade de falar, a capacidade de liderar, de inspirar as pessoas, de construir conhecimentos diferentes com pessoas diferentes. Então, Hackathon, atividades, como o Oswaldo colocou, que são de pedagogias ativas, em que a gente não apenas discute teoria, mas a gente põe os pés no chão, como Paulo Freire dizia, né? Eu conheço onde eu piso, né? É muito importante eu trabalhar com esse saber local, viu, Oswaldo? E aí a primeira dica é o seguinte, olha, chegue com ideias na comunidade, mas antes de falar, ouça. Tem até um ditado aí que os povos quilombolas adoram falar e eu adoro, é uma sabedoria essencial. A gente tem 2 olhos e 2 ouvidos e uma boca para quê, pessoal? Para escutar mais, ver mais e falar menos. Esse é o momento de aprender a escutar. Num planeta super rápido, que a gente vai até passar o Dia das Mães e todo mundo está lá, nem olha para a mãe, fica no zap ali o tempo todo, né? Então, a gente precisa aprender a se reconectar, porque isso constrói vínculos. E isso, para uma pessoa que depois vai trabalhar num banco, por exemplo, é essencial, porque não adianta ser só o melhor administrador financeiro. Você tem que liderar pessoas, você tem que despertar nas pessoas a ideia de que, olha, vale a pena andar para frente, inovar, criar. Isso a gente aprende com o Hackathon. E aí, pegar os saberes tradicionais e fazer uma pergunta simples para as comunidades. Olha,
Qual é o problema que te aflige? Qual é o problema maior? E aí, Oswaldo, como você bem disse, é importante. Começa micro, começa pequeno, e depois aquilo vai escalando. Como é que vai virando uma política pública, vai mudando as coisas? Quando um grupo aprende com o outro, vão criando redes aí ambientais de agroecologia, por exemplo, de juventudes, de economia de Francisco e Clara, uma experiência importantíssima aí para quem está na PUC. São as casas de Francisco e Clara, que conectam jovens universitários do mundo inteiro, dialogando entre si e compartilhando. Porque, às vezes, uma solução para a África pode servir aqui para o Brasil, uma tecnologia criada aqui no Brasil, ela pode ganhar escala, que o Oswaldo chamou de escalabilidade, né? E atingir várias outras comunidades, mas sempre dialogando e sempre com muita humildade. Humildade em qual sentido? Não é porque eu estou na universidade que eu tenho mais saberes do que outros. Eu tenho saberes importantes. Saberes da universidade são essenciais, mas eles são um tipo de saber, saber científico. Eu tenho que articular isso com saberes comunitários, populares e tudo mais, né? Então, é esse caminho, tá? Em vez de pensar também em coisas grandiloquentes, vou criar um projeto para mudar o Brasil. Não, começa criando um projeto que mude o seu bairro. Depois você pode ensinar para vários bairros de BH como ter quintais mais vivos. Vocês sabiam, gente, que só de ter quintais... Eu tenho uma doutoranda que eu oriento, uma colega maravilhosa, Lúcia Carine de Almeida, né? Ela estuda a preservação dos rios. Sabe o que ela discute? Para preservar rio, quem mora 2, 4, 5 quilômetros do rio tem que ter quintal em casa, tem que ter árvore, tá? Porque você consegue fixar a água no solo. Então, começa no quintal da sua casa, mas depois conversa com seu vizinho, olha, que tal a gente ter um quintal aqui maior, não só o meu, o seu. É assim que as coisas vão se construindo. Aí elas vão atingindo uma escala global, né? E aí a gente consegue resolver. Tem coisas que começaram bem pequenas e viraram inovações grandiosas, nem só na área de sustentabilidade, tá? Hoje, grandes empresas que são dominantes no mundo começaram ali, por exemplo, nos anos 80, com jovens que eram discriminados pelos mais velhos na época. Diziam assim, ó, chegaram a dizer para o Steve Jobs, para o Bill Gates, assim, ó, para que as pessoas vão querer com um computador pessoal? Vocês estão doidos. Anos 80, chegou lá o Bill Gates falando assim, as pessoas querem um PC, um personal computer. Aí o pessoal falou, isso é coisa de Pentágono, de CIA, de NASA. Pessoa comum não vai usar computador. E aí aqueles jovens que pensaram fora da curva disseram assim, não, eu estou conversando com a juventude quer game, a juventude quer computador. E aí, ó, agora nós estamos falando através de um personal computer. Então tem que acreditar. Paulo Freire, esperançar também, tá? Ô, Oswaldo, espero ter respondido. Passou um pouquinho do tempo, né? Que o povo tem que pegar outras aulas agora. Mas foi uma alegria conversar com todo mundo, estar com essa equipe da ProEx aí, que é nota máxima, tá? E que é uma referência. Ó, não estou falando para puxar saco, não. É porque o que é bom tem que ser elogiado, tá? É uma referência no Brasil e está se tornando uma referência internacional. Porque os países lá do norte não têm extensão, tá? A gente é que tem extensão, a gente que tem essa tradição de olhar para a comunidade, querer ouvir, trazer a comunidade para conversar com a gente, ter compromisso real com as comunidades. Não só compromisso. Aí, última mensagem, viu, jovens do Hackathon? Não pode ser um projetinho ali que desenvolveu e vai embora, não. Ganhou o prêmio, legal, não. Constrói um vínculo ali mais duradouro com as pessoas. E o coração de vocês vai mostrar isso. As pessoas de comunidade vão vir e falar, volta aqui, estou com saudade, vem aqui tomar um café comigo. E aí a sua vida vai se transformar a partir disso, tá? Um abraço, pessoal. Obrigado, viu? Valeu. Show de bola, Theo, show de bola. Muito obrigado, gratidão. Eu acho que começamos com o pé direito, né? Dentro dessa abertura aí do nosso hackathon. Então, pessoal, fiquem, né, engajados aí, monte seu time, nos procure o Hub da ProEx, nós vamos ajudar vocês com todas as orientações necessárias, né? Temos professores gabaritados aqui, né? O professor Theo aí deu aí essa essência aí para nós, então fica o convite, tá? Que tenhamos uma terceira edição aí do Hackathon com muito sucesso. Obrigado a todos pela presença, equipe que organizou a live aí, Januza, em nome, né, de toda a equipe, obrigado. Nós que agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma boa noite e reforçamos, não percam os prazos e inscreva a sua equipe no Hackathon PUC Minas Desafios ODS 2026.
Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado.